Boa tarde, galera. Tô de volta, tá? Eu não sei, eu compartilhei aí pra você. Se você ver bem abaixo do vídeo, você vai ver os vídeos onde a mãe de família reclama devido à agressão que eu sofri na Curicica pelo meu cunhado, tá? Tentando contra a minha própria vida quando eu descobri que o livro Meu Pé de Laranja Lima era meu e que eu falei que José Mauro de Vasconcelos podia ser meu pai. Ele, ouvindo isso, devido à inveja e olho grande, se levantou, e fazendo aquelas ações. Lembra que eu falei na outra gravação que aconteceu semelhante também com o meu padrasto, casado hoje com a minha mãe, Georgette, que na novela passa como Jandira? Então, ele falou que eu tinha roubado os documentos dele. Ele não me perguntou o que, que houve, nem que nada, e já foi partindo para agressão. Mas ele esquece que ele trabalha na Rede Globo, lá no Projac, né, fazendo transporte dos maquinários da Globo para as gravações, e ele não se esquece que ele rouba os objetos da Globo, né, como ventilador. Sabe aqueles ventilador grandão, né? Já até me ofereceu também, já ofereceu para os vizinhos lá de Curicica, né? Então ele rouba os maquinários da Globo. Tá? Ele trabalha no Projac, tá? Há anos, que na época foi até eu que conversei com o Diego, porque o Diego trabalha na parte de Jardim Botânico, na parte de jornalismo. Aí foi quando o Diego ligou para minha mãe e conseguiu esse emprego, acho que a empresa é Sol, né? Lá lá da Curicica. Então, quando ele faz o transporte, que ele tem uma Kombi, então ele faz o transporte daquele maquinário da Rede Globo. Então, em vez dele levar para a Globo, ele levava para casa da minha mãe e vendia, como ventilador, máquina de café, entre outras coisas, né? E, e oferecia também para os vizinhos, tá lá os vizinhos que não me deixam mentir, tá? Aí ele vem dizer que eu roubei documento dele. Eu roubei documento dele para fazer telefone. Eu trabalho com telefonia há anos. Eu sou o único vendedor que bota o CNPJ na camisa e dá o endereço para os meus clientes. Se eu tivesse medo de alguma coisa, eu não estaria dando endereço. Se eu fosse canalha, safado, né, como ele falou, eu não estaria dando endereço da minha casa para os meus clientes caso tivesse algum problema em questão dos seus telefones. Porque além de eu vender os telefones que eu vendia naquela época, tá, que tá as empresas que trabalham comigo e são meus patrões até hoje, em questão das vendas dos telefones, eu nunca usurpei documento de ninguém. Eu tenho documento de clientes meus, em questão de telefonia, na minha casa. Eu tenho clientes, eu tenho documentos de advogada, eu tenho documentos de juiz que confiam em mim. Porque quando às vezes. Agora não, agora eu botei fogo em tudo, né? Porque como eu saí da Embratel, eu queimei todos os papéis, porque esses documentos ficavam comigo, porque quando a advogada lá de Niterói, ou a juíza lá de Niterói, qualquer pessoa que eu vendia telefone, porque eu tenho clientes em Niterói, tem nos municípios todos. E tá aí no meu Face. Tá? Quando havia algum problema no seu telefone que eles não sabiam resolver, eu com os dados dele conseguia resolver através de ligando para lá e devido ao conhecimento que eu tinha. Então nunca tive problema nenhum. Eu botava pessoas para trabalhar comigo. Eu trabalho nessa empresa até hoje, numa empresa lá na Penha, tá? Em questão dos telefones, que inclusive eu tô agora para fechar com a TIM. Então ele veio dizer para mim que eu roubei documento dele para fazer telefone, mas ele esquece, esse meu padrasto esquece que ele trabalha na Rede Globo em Curicica, tá fazendo transporte de maquinário e ele rouba os maquinários todinho da Globo. Ele rouba. Ele rouba. Eu tô falando publicamente, tá? Porque o que eu tô falando aqui, eu tenho pessoas que comprovam. Aí vem dizer que eu sou ladrão? Dá licença, né, rapaz? Eu nunca dependi de minha mãe pra nada. Né? Minha mãe sempre negou tudo que eu pedi a ela. Então nunca dependi nada da minha mãe. Minha mãe nunca me deu um grão de arroz. Minha mãe nunca me deu um dinheiro. Minha mãe nunca me deu nada. E quando eu ia visitar, ia para ver minha irmã caçula, chamada Renata, que é filha desse meu padrasto hoje. Que eu respeito ele em questão da minha irmã. Tá? Porque se eu contar aqui o que eu passei na mão do meu padrasto após a morte do meu pai, Raul, na qual que eu sou registrado, que eu considero como pai fielmente, tá, que hoje não está vivo, que quando ele me batia em Nova Iguaçu, que ele forcava meu pescoço e levantava dentro do banheiro e pegava o cinto com segurando o pescoço e dando na minha cara. E eu gritava pelo português, você não é, eu falava bem na cara dele, você não é meu pai, você não é meu pai, você não pode me bater. Só quem pode me bater é o meu pai Milton, e nem por isso ele nunca encostou o dedo em mim. Me registrou no nome dele, que é o português,
que aparece aí no livro do Meu Pé de Laranja Lima, foi que Raul foi espelhado no português por causa de eu ser criança, eu era muito branco, e a minha tia Helena, que é a mãe da Cristiane lá de Nova Iguaçu, que também comprova isso que eu estou falando, em questão dos maus tratos que eu sofria lá em Nova Iguaçu, que todo mundo que me conhece sabe que eu vou contar, que em breve eu estou indo lá para poder pegar informação, que até fugido ele saiu de lá. Até fugido, o meu padrasto saiu de lá. Eu vou colocar isso ao vivo para vocês verem as pessoas falando sobre esse assunto. Ele saiu fugido porque ele matou uma pessoa. Aí a pessoa que ele matou, os parentes, não sei, estão atrás dele lá em Nova Iguaçu. Por isso que ele vendeu a casa sem ter direito. Ele não podia vender a casa de Nova Iguaçu, porque estava no nome da minha e da minha irmã. Minha mãe só podia vender aquela casa de Nova Iguaçu com a minha assinatura e com a minha irmã. Não sei o que ele fez lá, o que fizeram com documentação, e vendeu, porque nem queria vender aquela casa. Porque aquela casa, ela representava o meu pai, que eu tanto amava, que era o Raul. Tá? Que é o Milton Cândido, na qual eu sou registrado, que tem parente em Minas e tem um apartamento em São Paulo, que minha mãe vive falando nesse apartamento e a gente nunca deixou. Eu acredito que esse apartamento esteja até com alguém da família, porque tem uma pessoa da família que mora na Praia Grande. Né? Então, só vou saber disso vocês indo a fundo dessa história. Porque lembra que na novela a Godoia, a Lilia e a Jandira queria casar com um homem rico para poder sair da pobreza? Meu pai ficava revoltado com essa situação em questão da ambição e do olho grande de querer ganhar dinheiro fácil em cima dos outros. Elas continuam do mesmo jeito. Tá? A Godoy eu não digo tanto, porque Godoy sempre foi daquele jeito, sempre foi irritada, né? Mas eu apanhei muito na mão da minha irmã Godoy, depois da separação do casamento da Jandira, que eu fiquei morando com a dona Estefânia e com o seu Paulo. Aí quem passou a me criar foi elas. A Godoy me batia de arrancar sangue, que tá o pessoal lá dos Teixeira que não me deixa mentir, que era eles que me livravam, como a Sheila, a tia Hilda, que eu tenho como mãe, e minha melhor amiga, tá? Aí fica uma palhaçada com o meu nome, como se eu fosse o errado, e o errado tá tudo lá. Não é à toa que Jesus compara a gente com formiga. Aí, quer dizer, a Lili chamou polícia pra mim só porque eu queria ver a minha avó, que no caso é a Stefânia, que eu chamo de mãe. Aí meu crime, por ter ido no apartamento dela, era querer ver minha mãe. Ela não quis me atender, eu fiz um escândalo no apartamento e falei pra ela que se ela não deixasse eu ver minha mãe, eu ia falar pro marido dela em questão do amante que dela. Só que é um traindo o outro, né? Porque até o marido dela saiu com a irmã da dona Ângela, né? Com a Helena, que a própria pessoa me contou. E o marido da dona Ângela tentou dar em cima de mim, me chamando pra dentro do bar para poder ter relação comigo. Como se eu fosse qualquer pessoa. Aí, quer dizer, fica essa jogo de cintura, as pessoas não falam comigo, viram tudo a cara comigo por causa desse passado. Eu tô deixando as claras, porque eu sei que meu tempo é curto, então eu já vou botar logo as claras na mesa. Tá? Porque eu que pago pelos erros. Minha família estão lá falando mal de mim para os meus filhos, me botando como se fosse um monstro, porque eles fizeram o mesmo comigo com Jandira, me colocando Jandira como monstro, que realmente Jandira, infelizmente, não era mãe. Né? Aí me chamam de ladrão, me chamam de todas as coisas, eu não traio. Traição, se fosse bom, Judas não tinha tirado a própria vida, tá? Eu amo meu companheiro, tô 8 anos com ele, o que vale é o respeito, a minha opção é uma coisa particular minha, tá? Trabalho com criança, trabalho em asilo com idosos, como no Frei Luiz, que é o centro espírita que tem na Boiúna, entre outros os lugares que eu visito, tá? E outra, eu não sou nenhum traficante, não sou nenhum... Até traficante tem que ter respeito, desculpe falar assim. Tá? Porque para mim pode ser o pior traficante, pode ser o pior policial, pode ser o pior bandido. Me tratou com respeito, é um cidadão como qualquer outro. Mesmo porque eu sou de uma época que cantava rema, rema, remador, vai botar no cobrador, era pura diversão indo pros campinhos de futebol. Isso porque os nossos colegas sentavam no lugar do cobrador, a gente pra zoar cantava essa música. Nada era constrangimento nem nada, porque a gente era povão. Ia pras Furnas no futebol, lá onde meu pai trabalhava, que era o seu Paulo, quando ele conseguiu um emprego, né? Eu vivia lá nas Furnas, o pessoal me chamava de Benezinho. Eu sempre fui educado. Eu nunca tive problema com as pessoas da rua. O meu problema é dentro da família, dentro da parentela. Que não me respeitam, não respeitam a minha opção. Esquece que também tem erros. Aí fica me condenando porque eu sou gay. Desculpa a expressão da palavra, tá? Aí quer dizer, só que a Lili trai com o cara lá no hospital. O marido dela saiu com o esposo, com a irmã da dona Ângela, né? Aí quer dizer, eu que sou errado?
É um traindo o outro, é um comendo o outro. Desculpa eu falar assim o português claro. E eu que pago pelos erros dos outros. Eu não tenho medo de falar a verdade. Minha verdade está dentro dos olhos. A boca fala o que quer, se deixar vira poeira, e se deixar vira bagunça. Os olhos são a janela da alma. Ali você vê a verdade e você vê a mentira. Aí, quer dizer, ficam me denigrindo para meus filhos, ficam falando mal de mim para meus filhos, mas esquece das coisas que eles andaram fazendo. Né? Então, galera, tô aqui, se eu desabafei, tá aí o vídeo, tá? Eu postei, acabei de compartilhar para vocês estarem assistindo a reclamação da mãe lá de Curicica, em questão a esse meu cunhado, tá? Que se infiltrou com outros grupos e usa isso como pretexto para poder querer denigrir e tratar as pessoas mal na comunidade de Curicica. Tá? Ainda é pastor essa benção, né? Essa aí é pastor e a minha irmã é missionária. E tentaram contra a minha própria vida, que tá a Curicica toda, que não me deixa mentir, tá? Porque todos presenciaram, todos filmaram a ação, todos, eu tô falando isso com liberdade, porque eu tenho como comprovar isso, porque eles mentiram na delegacia, tá aí o papel, é só tu olhar aí na minha página de fotos, que você vai ver a minha própria mãe dizendo que eu estava querendo matar ela, que eu estava ameaçando ela, que nem telefone dela eu tenho, que ela não deixa meus parentes dar o telefone para mim, que às vezes eu quero falar, matar a saudade, mas nem isso ela atende. Tá? Nunca me procurou para nada, nem eu procurei, como meu pai falou aí na novela. Eu tenho que ter vergonha na cara, tá? Eu tenho que ir aonde eu sou bem quisto, aonde eu não sou bem quisto, vou fazer o que lá? Para ser humilhado? Né? E tem outras histórias ainda aí para contar. Então eu que sou ladrão, né? É eu que roubei seus documentos para poder fazer telefone, não é? Tá lá a empresa que não me deixa mentir e tá o Pedro que fez o telefone lá do seu, que não fui eu. Agora você rouba a Rede Globo lá do Projac, com seus maquinários, tá lá com um monte de peça lá de vizinhos lá que você vendeu lá, ventilador grande, entre outras coisas que você pega lá do Projac. Ah, quer me chamar? Me chama, rapaz, que eu não tenho medo não, que antigamente eu não fugia era de homem não. Eu fugia era de lobisomem e de saci pererê, porque no meu tempo era roça, tá? Não tenho medo de vocês não. Se eu tivesse medo não estaria aqui. Boa noite, boa tarde.